Olá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje vamos dar continuidade à leitura desse livro aqui, Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Todos os vídeos dessa série sempre estão na descrição, numa playlist. Você pode assisti-los na sequência, que eu aconselho. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 5, Espiritualidade, o Amor Divino. E é importante ressaltar que a Bell Hooks, ela vem de uma educação cristã protestante. E a religião é uma coisa que está bastante presente na vida dela, ou estava no momento em que ela escreveu esse livro, né, porque já faz um tempão, mas a sua abordagem nesse capítulo, ele vai para além da religião em si, vai falar de alguma coisa muito mais ampla, que é a conexão do indivíduo com o amor, com a paixão, com a tolerância, com a paciência, enfim, todos esses conceitos que ela já tratou nos capítulos anteriores. E uma coisa bastante importante de lembrar e de pensar sobre é que a Bell Hooks é uma pessoa que tinha um pensamento anticapitalista. Então, quando ela vai falar da religião aqui nesse capítulo, ela vai falar, inclusive, fazer uma crítica, porque a religião, grande parte delas, vai evocar esse lugar hedonista, esse lugar do consumo, né? Possuo, logo existo, que é totalmente algo que vai de encontro ao individualismo e não à questão da comunidade, né, do social, de uma coisa muito mais ampla. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse capítulo aqui é que ela, por exemplo, evitava até certa altura falar com algumas pessoas que vinham pedindo aconselhamento para ela sobre questões diversas, né? Ela evitava tocar nessa questão da religião, porque ela não queria, de alguma maneira, estimular ou forçar a pessoa a ter a mesma crença que ela, sabe? Mas aí ela começou a perceber que, na verdade, a espiritualidade, para cada ser humano, vai chegar de uma forma diferente, né? Pode ser através da religião, pode ser através da manifestação de uma atividade diária que você exerça. O importante é você sempre pensar no amor como ação e como objetivo final. Ela diz aqui: a religião organizada tem falhado na satisfação da fome espiritual, porque ela se acomodou a demandas seculares, interpretando a vida espiritual de formas que sustentam os valores de uma cultura centrada na produção de mercadorias. Em geral, os fundamentalistas, sejam eles cristãos, muçulmanos ou de qualquer fé, moldam e interpretam o pensamento religioso para fazê-lo se confrontar a um status quo conservador, legitimando-o. Pensadores fundamentalistas usam a religião para justificar o apoio ao imperialismo, ao militarismo, ao machismo, ao racismo e à homofobia. Eles negam a mensagem unificadora do amor que está no coração de todas as principais tradições religiosas. Então é muito contemporâneo isso. Se a gente olhar para o nosso Brasil, para as eleições, para as últimas eleições que tivemos, essa bancada fundamentalista que a gente tem, eles se apoiam muito na religião, na crença, o amor ao próximo, todos esses conceitos, mas eles não deixam de lado esse lugar do imperialismo, do machismo, da homofobia. Que religião é essa que não apoia a diversidade de fato, não se sustenta pelo amor de verdade ao próximo? Ela tá só dando sustentação a um discurso capitalista, a esse discurso de eu preciso fazer por mim, porque eu vou chegar lá de alguma forma, eu vou conseguir o meu lugar ao céu, e não importa o que eu faça para conseguir esse lugar lá no céu, no paraíso, seja lá o que for. É muito, muito individualista e muito pautado nessa questão do ter, do consumo, né? Se esquece desse lugar da comunidade, né? Do todo. Não surpreende que muitas pessoas que dizem acreditar em ensinamentos religiosos não permitam que seus hábitos reflitam suas crenças. Por exemplo, as igrejas cristãs continuam entre as instituições com mais segregação racial em nossa sociedade. Imagine como nossa vida seria diferente se todos os indivíduos que se dizem cristãos ou que alegam ser religiosos servissem de exemplo para todos, sendo amorosos. Eu vou falar uma coisa que é uma percepção minha, então se você não concorda, fique super à vontade, mas o que eu percebo na minha bolha e nas coisas que eu vejo pela internet é que quanto mais fundamentalista a pessoa é, quanto mais conservadora nessa questão religiosa ela é, mais preconceituosa e mais distante ela tá do que se pregam de verdade essa questão da religião, né? Que é se religar a algo que é esse mistério da nossa da vida, né? Possivelmente essas pessoas se apoiam na questão da religião para fugir à responsabilidade dos seus próprios atos, né? Eu falei num episódio
de um podcast que eu gravei de Segredos de Liquidificador, dessa minha relação com religião, com Deus, com crença, que é uma relação bastante... Eu não sei se é complexa essa relação, mas eu tenho muito bem definida na minha vida que eu não acredito em nada disso. Eu acredito sim que existe uma força misteriosa, se isso pode ser chamado de Deus, que seja Deus. As grandes guerras da humanidade, os grandes conflitos, sabe, acontecem por conta de questões religiosas, de intolerância. Então eu tenho minhas dúvidas. Então quando a Bell Hooks ela fala desse lugar da espiritualidade, esse lugar da espiritualidade que é mais amplo do que a religião em si, ele me interessa, porque eu acredito que a gente possa exercitar e agir com amor o tempo todo, independente de você ter um Deus ou de ter uma religião. Mas a partir do momento que você também se apoia nessa religião, você não pode simplesmente só se apoiar nela como se isso bastasse. Só isso não vai trazer para o seu dia a dia as ações necessárias para a gente viver em harmonia e ser uma sociedade mais alegre, mais amorosa. Ela vai falar aqui numa certa altura, complementando isso que eu acabei de falar, que as religiões, elas pregam atualmente, né, ou se tem uma interpretação disso, né? Porque eu acho que é uma questão mais de interpretação do que está escrito nos livros, da questão do aprimoramento individual, deixando de lado a prática do amor no contexto da comunidade. Embrulhada como um produto, a espiritualidade se torna igual a um programa de exercícios. Embora possa fazer o consumidor se sentir melhor em relação à sua vida, seu poder de melhorar nossa comunhão como nós mesmos e com os outros de maneira consistente é inibido. Tem um parágrafo aqui que ela fala algumas coisas que eu não sei se eu compreendi. A espiritualidade e a vida espiritual nos dão forças para amar. É raro que indivíduos que não tiverem contato com pensamentos e práticas religiosos tradicionais escolham uma vida no espírito que honre as dimensões sagradas da vida diária. Professores espirituais são guias importantes que nos oferecem um catalisador para nosso despertar espiritual. Outra fonte de crescimento espiritual são a comunhão e o companheirismo com almas semelhantes. Quem está numa busca espiritual permite que sua luz brilhe para que os outros possam ver, não apenas para servir de exemplo, mas também como um lembrete constante para si mesmo, de que a espiritualidade é manifestada da maneira mais gloriosa em nossas ações, em nossos hábitos de existência. Eu tenho um pouco de dificuldade de compreender aqui o que ela diz. Eu sou zero ligado à espiritualidade nesse sentido, sabe? De recorrer a alguns guias, algumas preces. Eu não consigo me conectar com nada que seja ligado à religião, eu não consigo me conectar com nada que seja místico. Eu acho que a minha manifestação, minha elaboração com esse lado mais sensível, mais misterioso da vida, talvez seja através da arte mesmo. E ela fala, né, que a espiritualidade e a vida espiritual nos dão forças para amar. É raro que indivíduos que não tiveram contato com pensamentos e práticas religiosas tradicionais escolham uma vida no espírito, que honre as dimensões sagradas da vida diária. Eu não sei se eu consigo compreender. Ela termina esse capítulo dizendo: todo despertar para o amor é um despertar espiritual. Enfim, gente, esse capítulo para mim é um capítulo bastante complexo, né? Concordo muito quando eu penso nesse lugar de que a espiritualidade é muito mais ampla do que a questão religiosa, mas em algum lugar também a espiritualidade para mim ela vem desse lugar do místico, de algumas crenças que não passam pelo meu corpo. Então esse capítulo para mim eu tenho muita dificuldade de absorver e de compreender, mas é óbvio que como ele está aqui no livro, eu não podia simplesmente passar por ele e não vir comentar aqui com vocês, mas eu gostaria muito de saber, se vocês tiverem vontade de conversar, como que vocês entendem a espiritualidade dentro do pensamento da Bell Hooks e se vocês concordam com esse pensamento. Muito obrigada por terem ficado até aqui, um beijo imenso e até a próxima. Tchau!